Bom dia, eu sou Carla Bonfim, estamos em mais um dia de oração. Vamos continuar a leitura da Bíblia em um ano. Vamos hoje para o nosso terceiro dia, seguindo o cronograma do Padre Mário Sartori, e no final eu deixo o link dele para quem quiser acessar e se associar também à comunidade dele, é bem bacana, tem bastante conteúdo lá. Então vamos lá, pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 3, vamos lá? Pegue a sua Bíblia, Vamos lá. Gênesis capítulo 3. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estás nu? Teria tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher uma veste de peles, e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente.
O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra, de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden, querubins armados, de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá? Salmo, capítulo 2. Salmo número 2. O Messias, Senhor do Universo. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Opa. Esse é o Salmo 2. É o Salmo 3 que nós vamos ler. Vamos lá? Oração da manhã. Confiança na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita ao meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim o escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Antes da gente ler Mateus, antes da gente continuar com a passagem bíblica, eu quero tomar a liberdade de abrir uma brecha hoje. Eu tô com a minha Bíblia, né? Ela é uma Bíblia Ave Maria, né? É uma edição aqui, ó, para estudos. Porque eu achei bem metafórico, né? Essa parte de Gênesis e a parte da serpente. E eu acho que aqui dá para dar uma luz, tanto para mim quanto para quem está ouvindo, né? A respeito de alguns esclarecimentos desse capítulo que é muito importante. Presta atenção. Não sou eu que estou falando. Tá na Bíblia Ave Maria, tá? Edição Ave Maria para estudos. Lá no rodapé. O pecado, no sentido de tentar recuperar ao máximo a riqueza e o significado profundo que esta passagem encerra, convém desaprender em grande medida o que a catequese e a pregação tradicionais nos ensinam. Ensinavam-nos que o ser humano havia sido criado em estado de inocência, de graça e de perfeição absolutas e que, em razão de um primeiro pecado do casal no paraíso, esse estado original perdera-se. Consequências dessa interpretação. Deus tinha um projeto perfeito, o homem e a mulher. Destruíram-no com o seu pecado. Deus havia feito as coisas tão bem quanto parecia. A mulher fica transformada em um simples instrumento de pecado, uma espécie de monstro tentador. O homem aparece como um estúpido, vítima inconsciente das artimanhas tentadoras da mulher. Convém ter em conta que este relato do paraíso também está construído, ao menos até o versículo 14, tendo por base um mito mesopotâmico. O redator, quem escreve, emprega elementos da mitologia mesopotâmica para resolver questionamentos do tipo existencial e de fé, que os crentes de sua geração faziam. Na Bíblia, esses mitos sofrem uma mudança de referencial, uma adaptação necessária para transmitir a verdade que os sábios querem anunciar ao seu povo. A passagem nos mostra a serpente e a mulher unidas em torno de uma árvore misteriosa, chamada Árvore da Ciência do Bem e do Mal.
A tentadora aqui não é a mulher, como parece, né? A tentadora aqui não é a mulher, como no mito no qual se baseia esta passagem, mas a serpente. E a sedução tampouco provém da mulher, e sim do fruto, que era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. A mulher fará o homem compartilhar do fruto da árvore, que, como veremos depois, não tem nada a ver com a sexualidade. A árvore da ciência do bem e do mal é o símbolo que ocupa o lugar central da narrativa, em vários lugares do Antigo Testamento. Encontramos a expressão ciência do bem e do mal, aplicada à tentativa de descrever a atitude de dar a última decisão em relação a determinada ação. Isso nos leva a entender que a grande tentação do ser humano e sua perdição é tomar a si próprio como medida única de todas as coisas e colocar o seu próprio interesse como norma suprema, prescindindo de Deus. Todas as vezes que o ser humano agiu assim ao longo da história, os resultados foram e continuam sendo o sacrifício injusto de outros seres, o aparecimento do mal sob a forma de egolatria, prazer, despotismo. E essa sim é que foi a experiência constante de Israel como povo. A adaptação à mentalidade e às necessidades israelitas desse mito se atribui à teologia já vista, mesmo que a escola sacerdotal o tenha relido e colocado aqui. O mito ilustra muito bem a proposta que os sábios de Israel vêm fazendo. O mal no mundo, nas nações e na sociedade não tem outra origem senão o próprio ser humano. Quando se deixa enganar e dominar pela terrealidade, a damacidade, que carrega em si. Neste caso, Israel sabe por experiência o que é viver sob o domínio despótico de uma série de reis que, em nome de Deus, o afundaram na mais absoluta pobreza. A história da humanidade, a história de novos povos, não está cheia de casos semelhantes? Eis aqui a chave para entender a dinâmica oculta de toda tirania e de todo totalitarismo, a qual temos de desmascarar, com nossa fé convicta e comprometida. Gente, não para por aí a explicação. Isso sobre o capítulo que nós lemos, tá? Sobre o capítulo 3. Os versículos 14 e 24 do capítulo 3 são a contribuição própria da escola sacerdotal. Trata-se de um oráculo, tal e como o empregavam os profetas. Recorde-se que para a época da redação final do Pentateuco, a literatura profética já tinha realizado um grande percurso, e que quer dizer que a figura do oráculo era muito familiar ao povo israelita. O oráculo tem, de maneira geral, 4 elementos. Um juiz, que costuma ser Deus como autoridade suprema. 2. Um réu, que é uma pessoa, uma instituição ou uma ação a ser julgada. Neste relato, o réu é tríplice: o homem, a mulher e a serpente. O delito, ou motivo pelo qual se estabelece o julgamento. 4. A sentença, ou o castigo que se aplica ao infrator. De maneira geral, o oráculo profético não inventa nenhum castigo novo para o delinquente, mas aproveita a catástrofe ou os males que sobrevieram ou que estão acontecendo e os interpreta como censura de Deus. Assim, pois, os castigos que os 3 personagens do mito recebem devem ser interpretados do mesmo modo que os dos oráculos proféticos. Transforma-se em castigo ou se interpreta como tal algo que já foi dado e que causa dor. O arrastar-se da serpente, o parto doloroso, a apetência sexual, a dureza do trabalho e a morte são fenômenos próprios da natureza, mas que no marco deste oráculo recebem um novo referencial.
O mito dos versículos 1 ao 13 procura devolver a Deus a sua soberania moral e absoluta. O ser humano se autodestrói quando perde de vista que Deus, essencialmente libertador, é a única referência válida para distinguir o correto do incorreto, ciência do bem e do mal na Bíblia, acima dos interesses pessoais. Quando se coloca o próprio ser humano e sua tendência monopolizadora no lugar de Deus, o resultado é que os seres pessoais desse ser humano, quase sempre institucionalizados, transformam-se em norma absoluta para os outros, pervertendo assim até o vocabulário. Chamar justo o que é injusto. Aí está o grande apelo desse mito, que ao dar resposta às causas do mal, denuncia o imenso mal que uma consciência pervertida produz na história, especialmente quando se trata de uma consciência que detém poder. Quanta explicação, né? Quem tiver alguma dúvida, procura o seu pároco, né? Troca uma ideia com ele, de repente pode esclarecer. Eu particularmente vou fazer isso. Nunca tinha parado para ler esse capítulo e não tinha noção dessa profundidade. Agora vamos continuar. Vamos fazer a leitura Mateus capítulo 2. Visita dos magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram: de Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhe tinham aparecido. Enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois abriram seus tesouros, oferecendo-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar Belém e seus arredores, todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem.
Com a morte de Herodes, o anjo apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que te atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora nós vamos pegar o catecismo da Igreja Católica. Vamos lá? Então peguem lá o catecismo e vamos lá, do 11 ao 17. O objetivo e os destinatários deste catecismo. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto de tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados em diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como mestres da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. A estrutura deste catecismo. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. 4 pilares, não é 5, 4. A profissão de fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, que são os mandamentos, e a oração do crente, que é o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão de fé. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. O símbolo de fé resume os dons de Deus, como autor de todo bem, como redentor, como santificador, outorga ao homem e os articula em torno dos 3 capítulos do nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, o Espírito da Santa Igreja. Segunda parte, os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas, por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, torna-se presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. A terceira parte, a vida na fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre com a ajuda de fé e de graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Quarta parte, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração,
Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder. Ficamos por aqui. Então, encerramos mais um dia de estudos, né? Quem tiver dúvida, não esqueça, procure o seu pároco, porque ninguém melhor do que eles para tirar as nossas dúvidas, não é verdade?